Gente, vou trazer para vocês aqui hoje os segredos da Trindade, tá? E aí, são três deuses que formam um? É um só que forma três? Tem muita divergência teológica, cada um pensa de um jeito, tá? Só que é o seguinte, a Bíblia diz que nós só conheceremos essas profundezas de Deus quando nós estivermos diante dele, na volta do Senhor Jesus. Porque aí Paulo fala que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Nesse momento, nós só vemos como que por um espelho, um reflexo sobre quem é Deus, que é o que está escrito nas Escrituras, né? E o que o Espírito Santo nos mostra, tá? E é sobre isso que eu vou conversar com vocês. O que a Bíblia demonstra é que são três personalidades, três pessoas separadas, porque cada um pensa de um jeito, né? Eu vou mostrar os textos aqui para vocês, porque assim, gente, é o Pai que manda em tudo, ele é o que planeja. O filho foi gerado em Deus, ele é um filho, é uma outra pessoa da Trindade, e o Espírito Santo é outra pessoa da Trindade. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? E os três aqui, ó, em mim estão conectados. Mas quando eu morro, o meu corpo vai para a terra, a minha alma, que é a minha mente, a minha consciência, se junta com o espírito, se torna um só e vai para onde tem que ir, ou para o céu ou para o inferno. Deus é diferente. Deus é um ser que tem três almas. Deus tem três consciências, três personalidades, sabe? Então, só que essas três personalidades... Gente, três almas assim, né? Para que vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Daqui a pouco você vai pedir, dá a base bíblica para as três almas. Não, não é isso, tá? Para que você entenda. Então, Deus tem três personalidades e eu vou mostrar um pouco sobre eles. Vamos lá. Olha lá, o próprio Jesus falando aqui, ó, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto aqui também aparece os três, ó. João estava batizando, né? Ó, o versículo 21. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Certo? Então Jesus está lá na terra sendo batizado, que é o primeiro, ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então o Espírito Santo, ó, apareceu ali em forma de pomba, né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia, o Pai, ao terceiro, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então tem gente que fala, não, eles são um só, tá? Então, se Jesus desceu para a terra, quem é que ficou no céu? O próprio Jesus falou, olha, o Pai é maior do que eu. Olha o texto aqui, ó. Olha lá, ó, Jesus falando aqui, olha o finalzinho aqui, ó. Se me amasseis, certamente se exultarias, porque eu disse, vou para o Pai. Ele não disse vou para mim mesmo. Então, tem um Pai no céu e Jesus é o Filho, ó, porque meu Pai é maior do que eu. Gente, o que você precisa entender? Jesus é o Filho, ele obedece o Pai. Lá no Getsemane, ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se eles são uma personalidade só, então Jesus era louco, ele estava conversando com ele mesmo. Não, ele estava conversando com o Pai. O Pai é maior, Jesus é o Filho. Lá no livro de Salmos diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nos tempos da eternidade, antes que houvesse criação, antes de tudo, Jesus e o Espírito Santo habitavam em Deus, eles foram gerados em Deus. Tá? Sobre o Espírito Santo a Bíblia não diz como que ele apareceu, mas sobre Jesus o texto fala, eu hoje te gerei. Então Jesus é filho e ele é menor do que o Pai. O próprio Jesus disse, tudo quanto eu faço e falo é daquilo que eu vi o meu Pai fazer. Livro de João. Eu não vou mostrar todos os textos aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas por que eles são um só? Gente, no céu não tem dois tronos, é um trono só. O próprio Jesus falou, aquele que vencer, assentar-se-á no meu trono, assim como eu venci e eu me sentei no trono do meu Pai. Jesus não tem dois tronos no céu, é um só. O trono de Deus ele é um pouco mais largo e Jesus se assentou na direita de Deus no mesmo trono, porque o trono de Jesus é na terra, é no milênio.
Todas as profecias falam que Jesus vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém para governar a terra. Jesus não tem trono no céu, então no céu é o Pai quem manda. Por que fala que Jesus é Deus? Porque, vamos ver se você entende, eu sou humano, meu filho é humano. Então a minha raça é humano. A raça de Deus é Deus. Deus não é o nome dele é YHWH. Yahweh ou Yahoo, né? São os mais próximos ali. A raça dele é Deus. Então Jesus é Deus pela raça. Mas os três têm uma comunhão tão profunda. Os três agem conjuntamente tão profundamente que quando um fala, os outros falam. Quando um age, os outros agem. Em Gênesis, né, Deus falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então você entende lá que os três estavam trabalhando juntos. E quando na criação, né, de Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas, aguardando a ordem, e Deus começa dizendo, haja luz. Então o Pai é aquele que planeja. Provérbios 8, o Pai é aquele que arquitetou a criação. E a ordem que saiu da boca de Deus, quando ele disse haja luz, é Jesus. Jesus é o verbo. E então o Pai planeja e dá a ordem, a palavra que sai da boca do Pai é Jesus, e o poder que cria é o Espírito Santo, né? João 1, ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus é o verbo, ele também é Deus, ele estava com Deus. Você entende? Embora o Espírito Santo seja o poder de Deus, ele também tem uma personalidade, porque o apóstolo Paulo fala em não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se ele se entristece, ele tem uma personalidade. E em outro texto, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que o mesmo Espírito é que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Então, se ele intercede, é porque ele fala, ele geme, ele sente dor. Está entendendo? Até mesmo na obra da salvação. Eu queria poder mostrar os textos aqui, mas é que, gente, eu fiz um rascunho aqui, ó. Não vai dar para mostrar porque... Pera aí. Olha como aqui Jesus separa, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Duas pessoas. Na casa do meu Pai. Não na minha casa. Na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha que coisa linda. Ó. No princípio era o verbo, Jesus, né? E o verbo estava com Deus. Já tem dois. Tem o Deus e o verbo. Os dois aqui, ó. E o verbo, ao mesmo tempo que estava, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque a ordem que saía da boca de Deus era Jesus. Como Jesus era uma palavra, a Bíblia não fala, só fala que é. Outra parte que aparece os três, ó. E eu, Jesus, né, rogarei ao Pai, quer dizer, eu pedirei ao Pai, ao Filho e ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Para que fique convosco para sempre. Ó 17. O Espírito de verdade. É o Espírito Santo. Os três aparecendo aqui. E outra vez aqui falando de Jesus. Ó. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Por quem fez também um mundo. O qual sendo o resplendor da glória de Deus. Né? E a expressa imagem da sua pessoa. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é Jesus. Olá, e o versículo 6, e outra vez quando introduz no mundo o primogênito, que é Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus mandou os anjos adorarem a Jesus também. Você vê isso lá em Apocalipse, quando os anjos adoram o Cordeiro, né? Aqui o próprio Jesus cita Davi, Salmo 110, né? Dizendo que no céu tem dois senhores. Ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, dois. Aqui Jesus fala que tudo o que ele faz é o que ele viu o Pai fazer. Olha lá, o Filho não faz coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então assim, o Pai ensinou o Filho e todos eles trabalham em conjunto.